41. Está na hora da nossa entrevista aqui ao vivo da nossa programação. O nosso entrevistado do programa Baiana no Ar desta quinta-feira é o médico pneumologista e diretor da Associação Baiana de Medicina, o Dr. Guilhardo Fontes Ribeiro. Domingo é Dia Nacional de Combate ao Fumo. O Baiana no Ar leva até você, através do programa, um especialista para dar direcionamentos e dicas sobre o assunto. O Dia Nacional de Combate ao Fumo tem como objetivo reforçar as ações nacionais de sensibilização da população para os danos sociais, econômicos e ambientais causados pelo tabaco. Criado em 1986 pela Lei Federal 7.488, a data inaugura a normatização voltada para o controle do tabagismo com problema de saúde coletiva. De acordo com dados mais recentes do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, que apresenta o panorama de uso atual de produtos derivados do tabaco no Brasil, são 160 mil mortes anuais atribuíveis ao tabaco, o que representa 443 mortes por dia. O tabaco é responsável por mais de 8 milhões de mortes por ano no mundo e até 2030 pode ser responsável por 10% do total de mortes globais. Boa noite, doutor Guilhardo. Boa noite, é um prazer participar do programa Baiana do Ar, com você, Marcelo, com Fernanda e com o Edilton. Estou à disposição de você para... Muito obrigado. Então vamos começar. Fumar aumenta o risco de contrair coronavírus? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o cigarro diminui a resistência imunológica do pulmão, imunológica sistêmica, e torna as pessoas mais vulneráveis a coronavírus. Até porque as pessoas têm o hábito de não higienizar a mão e pegando um cigarro, botando na boca, é um fato adicional para que a pessoa tenha a maior oportunidade de desenvolver o coronavírus e desenvolve quase sempre a forma mais grave, aqueles fumantes mais pesados, de modo geral. Doutor, nesse período de pandemia, o que tem acontecido em relação aos fumantes ou aqueles ex-fumantes? O senhor tem percebido que tem muita gente que deixou de fumar por conta, e por conta dessa pandemia, muitas vezes o estado psicológico, essas pessoas têm voltado para o tabagismo ou isso tem sido o inverso? Tem muitas pessoas que têm deixado de fumar nesse período? Olha, ocorreram as duas coisas. Mas as pessoas estão fumando mais em virtude da ansiedade, a depressão ocasionada pela pandemia. Você pode observar isso na rua e tem um trabalho da Fiocruz mostrando que o índice de tabaco aumentou 34%. Quer dizer, as pessoas estão fumando não apenas mais, mas os ex-fumantes estão voltando a fumar em virtude dos momentos delicados que estão passando por essa pandemia, uma série de problemas sociais e econômicos que tem enfrentado. Doutor Guilhardo, quem mora com uma pessoa que fuma, o fumante passivo, tem mais risco para infecções pulmonares? Sem sombra de dúvida. O tabagismo, como você falou antes, a mortalidade no mundo é 8 milhões, mais 1 milhão e 200, 8 milhões e 200. 1.200, 1 milhão e 200 são decorrentes de tabagismo passivo. O tabagismo passivo aumenta as infecções e aumenta o risco de todas as doenças que é relacionado ao fumante ativo. Só que a pessoa não tem nenhum prazer em fumar e desenvolve a doença. Quando você tem a infecção, você morre de uma infecção, mas às vezes você pode morrer de um tabagismo passivo, daí porque a consciência coletiva, a consciência familiar, para evitar o tabagismo em casa, o que tem ocorrido normalmente nessa pandemia devido ao confinamento. Então aumentou muito o tabagismo familiar, infelizmente. Você tem toda a razão, aumenta o risco de doença respiratória. Doutor, eu vejo muitas pessoas que têm o costume, têm o hábito de consumir bebidas alcoólicas e que às vezes é reprimida, né, por outra pessoa e diz, para de beber, não beba mais, não está te fazendo bem. E a pessoa geralmente diz assim, quando eu quiser parar de beber, eu paro. A mesma coisa eu vejo com muita gente que fuma, né? E às vezes um parente, um amigo, o próprio cônjuge diz, pare de fumar, não combina com você, saia dessa de ficar usando cigarro. Quando eu quero parar, quando eu quiser parar, eu paro. E muita gente também diz assim, eu só fumo quando eu estou bebendo, quando eu estou consumindo bebida alcoólica. É possível dizer que todas as pessoas que utilizam, né, do tabagismo, independente de ser esporadicamente ou diariamente, é uma pessoa dependente do cigarro?
De modo geral, é dependente de cigarro, sim. De diferente dependência, mas existe. Tem pessoas que conseguem deixar de fumar, eles conseguem deixar de fumar, decide, ou porque teve infarto, ou porque teve um problema grave de saúde, ele deixa de fumar, ou porque por conta própria. Mas o que eu aconselho é que as pessoas que querem deixar de fumar procurem ajuda profissional, que ele vai sofrer muito menos, vai ter maior chance de sucesso no tratamento, porque tem abordagem psicológica, tem medicações que ajudam, diminui a fissura, que é aquela vontade incontrolável de fumar. Então, claro que a pessoa pode deixar de fumar sozinho, mas ele com a companhia, com o apoio de um médico, de um psicólogo e da própria família dando apoio, as coisas ficam mais dolorosas e ele consegue superar com mais facilidade. A equipe do Baiana no Ar está conversando com Guilhardo Fontes Ribeiro, pneumologista e diretor da Associação Baiana de Medicina. Se você quiser participar, tem alguma pergunta referente a este assunto, pode participar aqui da nossa programação. Você já viu aí as perguntas que nós estamos fazendo. É só ligar no 3605-7828. Se tem algum relato, pergunta, esclarecimento, pode participar da nossa programação. E então, você também pode mandar uma mensagem através do nosso WhatsApp 9409-8840 e aí você participa aqui da nossa programação. A gente tem informações, antes de dar continuidade, vou pedir licença ao doutor Guilhardo para informações do trânsito com Lucas Barbosa no Baiana Cop. Lucas. Trânsito. 6h49 até as 8 da noite é Baiana no Ar. O entrevistado é Guilhardo Fontes Ribeiro, pneumologista. Doutor Guilhardo, eu gostaria que o senhor explicasse de uma forma assim, que as pessoas entendam o quanto o cigarro é prejudicial à saúde. Como é que o cigarro age quimicamente no organismo? Olha, o tabagismo é uma doença que está intimamente relacionada a doenças. Ele tem 460 substâncias tóxicas e ele pode envolver potencialmente todo e qualquer órgão, de forma que todos sabem que o tabagismo, além de ser uma causa importante de doenças tumorais neoplásicas, como pulmão, bexiga, esôfago, bolso, pâncreas, mama, por aí afora, tem outras doenças, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, envelhecimento precoce, impotência, infertilidade. Olha, é um número grande de doenças. E o pior é o impacto econômico que se tem. Com o tabagismo se gasta 120 bilhões por ano em decorrência de doenças relacionadas. Então, é realmente um número grande de dinheiro que podia ser desviado para tratamento de prevenção de outras doenças, mas que infelizmente nós tratamos com a doença pulmonar obstrutiva crônica, que no passado era conhecida como bronquite e enfisema. Não sei se eu respondi a pergunta devidamente. Ficou claro. Nós estamos conversando com o Dr. Guilhardo Fontes Ribeiro, ele que é médico pneumologista e diretor da Associação Baiana de Medicina, a ABM. Agora, doutor, qual é o motivo de que o cigarro causa tanta dependência nas pessoas? Pois é, porque a nicotina, ela tem uma predileção, em 4 segundos chega ao cérebro. E lá chegando, ela estimula a produção de várias substâncias do bem-estar, GABA, adrenalina, a epinefrina, a dopamina. Isso dá uma sensação de bem-estar muito grande, criando uma dependência química e psicológica. O cigarro passa a ser um grande amigo, quer dizer, entre aspas, um amigo que cobra um preço muito alto. É que fosse um amortecedor das emoções. Então, a pessoa ansiosa, tensa, fuma e realmente ele tem uma sensação de bem-estar momentânea. Mas com o passar do tempo ele vai cobrar um preço muito alto, porque em vez de melhorar ele vai piorar a ansiedade, vai a depressão e pode abrir espaço para um grande número de doenças, como foi previamente referido. Então eu acho que o grande vilão é a nicotina, essa sim é que traz a dependência química com que as pessoas fumem cada vez mais. O cérebro pede ao indivíduo que fume mais para poder produzir as mesmas substâncias do prazer. Doutor Guilhardo, como é que as substâncias contidas no cigarro agridem a saúde? Outros exemplos, que o senhor já deu alguns exemplos, mas antes disso tem a participação do nosso ouvinte. Alô, boa noite. Boa noite, aqui quem fala é Roque de Verdade. Boa noite, doutor da bancada, é o doutor. Fala, Roque. Vou fazer uma pergunta ao doutor. Eu conheço várias pessoas
que são fumantes lá do interior e fumam cachimbo. E eles afirmam para mim que não tragam, né, o cachimbo. Aí eu gostaria de saber o seu e também é prejudicial à saúde. Obrigado, viu, Roque, pela sua participação. Doutor Guilherdo. Olha, muito obrigado pela sua pergunta, Roque. Olha, o tabaco, a nicotina ou tabaco, seja qual for a forma utilizada, cigarro eletrônico, os vapor, que são os vaporizadores, narguilé, ou seja, cachimbo, charuto, no caso do cachimbo especificamente, não importa se você traga ou não, falando, está aumentando o estresse oxidativo pulmonar, está trazendo substâncias irritantes que vão favorecer as infecções, a destruição da arquitetura pulmonar. De modo que o câncer de boca é muito comum em quem usa cachimbo, de forma que as pessoas podem ter doença pulmonar, câncer, outras doenças pulmonares muito semelhantes ao cigarro. Então, não importa a forma, se você está mastigando ou fumar, de qualquer forma, ela vai ser vida, vai levar a disfunção vascular, aumentar o que a gente chama de estresse oxidativo, predisposição a todas as 50 doenças que foram previamente citadas, algumas delas. Então, não aconselhamos a que ninguém use nenhum tipo de via para uso, administração do tabaco, seja ela qual for. Doutor Guilherdo, como é que substâncias contidas no cigarro agridem a saúde do indivíduo? Em quanto tempo ele pode mudar a sua saúde? A sua saúde pode ser interferida com essa situação do consumo do tabaco? Isso é uma coisa muito individualizada, porque tem pessoas que têm mais disposição genética, outra menos. Tem até pessoas que fumam, e muito serve de exemplo negativo, fulano chegou aos 80 anos, fumou e não teve nada, mas isso são exceções. De modo geral, quando você fuma, você irrita os brônquios e bloqueia uma enzima chamada tripsina, e essa tripsina lesa o septo entre o alvéolo, favorecendo ao que se chama de enfisema. E o estresse oxidativo é ocasionado por todas essas substâncias que eu acabei de falar, alcatrão, formaldeído, acetona, toda substância que contém no cigarro. Isso leva a uma irritação brônquica, isso leva a uma agressão das células que faz a higiene brônquica, formando o que chama de bronquite. Na primeiro exemplo, eu falei do que leva a enfisema. Segunda, que leva a bronquite, aquele indivíduo que tem tosse, catarro, expectoração, em virtude da diminuição da defesa pulmonar e destruição do próprio pulmão, do septo, levando bolhas de enfisema, comprometendo a atividade do indivíduo, que ele passa a cansar cada vez com mais frequência, e as pessoas acreditam que isso é decorrência da idade, não o início de uma grave doença chamada tabagismo. Isso é que acontece na prática diária. Nós estamos conversando ao vivo com o Dr. Guilherdo Fontes Ribeiro, pneumologista e diretor da ABM, e eu quero lembrar que o nosso ouvinte pode participar da nossa programação deixando mensagem através do nosso canal do YouTube, ou mandando mensagem pelo nosso WhatsApp, ou ligando para falar diretamente com ele. Ele vai responder diretamente e ao vivo a sua pergunta pelo 3605-7828. As doenças pulmonares relacionadas ao tabagismo têm cura, doutor Guilherdo? Não, de modo geral a gente controla, porque boa parte das doenças relacionadas ao tabaco leva a algumas reações irreversíveis, mas ele passa a ter uma melhora muito grande. A gente não cura, mas melhora, como a gente faz com as pessoas que têm pressão alta, diabetes, usa a medicação para controlar e para evitar a evolução da doença. Conseguimos controlar grande parte das doenças respiratórias, tabaco relacionado. Mas falar em cura é um pouco mais difícil. Aí a gente controla, mas os danos que estão feitos nós não podemos reverter. São cicatrizes, são lesões cicatriciais que não tem como reverter, mas tem como melhorar a vida e a qualidade de vida, a pessoa respira, cansa menos, então vai ter um tratamento da vida, vai envelhecer mais lentamente e certamente vai ver seus filhos, seus netos crescerem e usufruir dessa felicidade da vida que é avaliar e contemplar o belo da natureza. Fernanda Cruz.
Agora, doutor Guilhardo, tem alguma coisa a ver em relação à idade, em relação aos impactos que são causados no organismo do indivíduo? Ou seja, aqueles que são mais novos, né, têm uma idade menor, aqueles que são mais velhos têm um impacto maior por conta da idade? Isso tem alguma coisa a ver? Ou o estrago é o mesmo em todo e qualquer organismo, doutor? Na grande maioria geral tem. A TPOC acomete principalmente pessoas acima de 50 a 60 anos de idade. Precisa de uma carga tabágica, a pessoa fume durante 20, 30 anos, de modo geral, para que venha desenvolver a doença. Tem algumas pessoas, muito raramente, que desenvolvem a bronquite enfisema com 20, 30 anos, mas são pessoas que têm predisposição genética, deficiência da enzima que eu falei, deficiência de alfa-1-epina. Mas, de modo geral, a DPOC é uma doença do idoso que acomete pessoas habitualmente acima dos 60 anos de idade, depois de muita agressão pulmonar, de muita inflamação, e esse processo inflamatório crônico, com o passar do tempo, vai levar à obstrução do bronco e as pessoas vão ficar cansadas cada vez mais com menos esforço. Menos trabalho, qualquer esforço que fizer passa a cansar de acordo com a gravidade da enfermidade. Doutor Guilhardo, eu gostaria que depois do intervalo o senhor explicasse detalhadamente para a gente o que é o enfisema pulmonar e como é que ele age no organismo, quais são as consequências de tudo isso. A gente volta depois do intervalo aqui no Baiana no Ar até às 8 da noite na programação da Rede Baiana de Comunicação. Já já a gente volta. Mas neste momento nós estamos conversando com o pneumologista Guilhardo Fontes Ribeiro. Ele é diretor da Associação Baiana de Medicina, Fernanda Cruz e Marcelo Carvalho conversando ao vivo, e a gente quer também abrir o espaço para que você possa tirar sua dúvida. Você tem um relato em relação a alguém na sua família ou você também já passou por alguma situação por causa de ser um fumante ou um fumante passivo? Pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, pode ligar e conversar diretamente aqui através do 3605-7828. Doutor Guilhardo, o que é enfisema pulmonar? Olha, o enfisema pulmonar é, como eu disse antes, o ar para chegar à intimidade do pulmão e ganhar todos os órgãos, ele precisa passar por um tubo chamado brônquio e o saquinho que a gente chama alvéolos. Eles são responsáveis capilares para poder captar o oxigênio e transmitir para todos. O que é que o cigarro faz? Essa substância tóxica que eu falei, ela bloqueia as enzimas protetoras. Existe um equilíbrio entre protease e antiprotease, ou tripsina e antripsina. Se ela bloqueia a tripsina lesa os sacos alveolares, fazendo verdadeiras bolhas. É isso que se chama enfisema. Já a bronquite é o aumento desse oxidativo, da inflamação, levando a secreção brônquica, obstrução brônquica e dificuldade da passagem do ar. Então, o ar fica dificuldade de passar o ar na bronquite e no enfisema, mesmo que o ar passe, não tem vascularização para que haja homeostase, que é transformar o sangue venoso em arterial e possa ser distribuído para todos os órgãos. Daí a deficiência que o paciente apresenta em praticamente todos os órgãos potencialmente. Estamos conversando com o Dr. Guilhardo Fontes Ribeiro, ele que é médico pneumologista e diretor da Associação Baiana de Medicina, a ABM. Doutor, eu fiz uma pergunta a respeito de quem fuma é mais novo e também quem é idoso, né? Fazendo a comparação dos impactos que causam à saúde. Mas quando a pessoa é muito nova e ela fuma por um determinado tempo, né? Com um tempo considerável, ela acaba consumindo o cigarro, né? Com o hábito do tabagismo, o vício do tabagismo. Depois de um tempo ela para de fumar. Quando ela estiver na fase adulta ou idosa, ela pode ter algum tipo de problema respiratório, algum outro tipo de problema de saúde, justamente ser agravado por conta de ter fumado enquanto era mais jovem, doutor? Isso permanece no organismo durante anos? É verdade. As pessoas que começam a fumar mais cedo, tem pessoas que começam a fumar com 7 anos, 6 anos, 8 anos, o pulmão ainda está em formação. Essas pessoas tendem a desenvolver doença pulmonar obstrutiva crônica numa fase muito precoce, 35, 40 anos. Mas, de modo geral, mesmo que você pare de fumar aos 50 anos, a doença vai aparecer aos 70, porque diminui a inflamação, mas não totalmente. A inflamação, ela continua em baixo grau, vai evoluindo, chegar a um ponto que a pessoa vai desenvolver a doença pulmonar obstrutiva crônica.
É muito comum as pessoas dizerem, mas eu já parei de fumar há 20 anos, mas a inflamação continua, não num grau acelerado, num grau menos acelerado, mas ela continua andando. E chega um momento da vida que as pessoas vão perdendo a função pulmonar pela própria idade, que a gente chama enfisema senil. E junto com o cigarro que a pessoa fumou, a inflamação de baixo grau, termina vindo a desenvolver doença pulmonar crônica muito tempo após ter deixado de fumar. Isso é absolutamente verdade. Então, doutor Guilhardo, quem fuma há muito tempo e depois de idoso para de fumar, não vai ter regressão de algum tipo de sintoma ou doença causada pelo tabagismo, não é? Ele pode melhorar bastante, mas ele não está livre de desenvolver doenças importantes, como a doença pulmonar obstrutiva crônica. É claro, se ele deixa de fumar 1 ano, ele já diminui muito a incidência de doenças cardiovasculares. Com 10 anos, praticamente, o risco de ter doenças cardiovasculares diminui para quase zero. Com 15 anos, a chance de ter câncer de pulmão, 15, 20 anos, fica muito próximo do zero, mas nunca zera. Sempre quem fumou tem uma chance maior de desenvolver câncer de pulmão, mesmo depois de 15 anos, do que aquelas pessoas que não fumaram. E quanto mais precoce o início do cigarro, pulmão em formação, maior a sequela, o risco de desenvolver complicações pulmonares na idade tardia. Agora, doutor, existe algum tipo de substância muito mais danoso? Por exemplo, se a pessoa que fuma, se tem algum tipo de cigarro, que tem uma substância que ela é menos danosa, ela é menos nociva para o organismo, ou todo e qualquer cigarro, todo e qualquer fumo tem o mesmo prejuízo ao organismo do indivíduo? Olha, de modo geral, a gente tem que dizer que todas têm prejuízo. Obviamente que algumas circunstâncias levam mais mal. Por exemplo, o tabagismo passivo tem a mesma doença do tabagismo ativo, mas num grau muito menor, sim, claro. E tem cigarro, forma de fumar que pode retardar o aparecimento das doenças. Mas eu digo sempre, o ideal é não fumar nada. Não fume nada, que você tem menos chance de ter doença e ter uma vida mais longa e mais saudável. Porque ninguém pode prever predisposição genética de cada um. Tem pessoas que fumam 1 cigarro por dia e desenvolvem doença. Outro fuma 20 cigarros por dia e não desenvolve. Então, ninguém sabe quem é aquele que tem a predisposição que vai favorecer a desenvolver doenças crônicas na idade média ou na idade mais avançada. Nós estamos conversando com o pneumologista Guilhardo Fontes Ribeiro e tem mensagens através do nosso WhatsApp. Vamos ouvir. Boa noite, Marcelo e Fernandinha e a todos. Pergunta a esse doutor aí, quanto tempo quem já foi fumante limpa os pulmões? Porque eu fumei 31 anos, eu comecei com 9 anos de idade e larguei, fumei em 1995. Eu só queria saber, tirar essa dúvida, em quantos tempos o pulmão está limpo. Então, boa noite. Obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua pergunta. Como eu respondi antes, você deixando de fumar, não importa a idade, sempre te vai trazer benefício. No seu caso, você já tem muito tempo, você tem mais de 25 anos que você deixou de fumar. Então, o risco de desenvolver doenças graves, como câncer de pulmão, doenças cardíacas relacionadas ao tabaco, já diminuiu bastante. Normalmente não chega a zero, mas diminuiu muito. Isso que a gente chama de limpeza é logo na fase inicial. Quando você para de fumar, uma vassourinha que tem no pulmão começa a limpar aquela resto de secreção de nicotina que existe no pulmão. Então você começa, quando para de fumar, você começa a tossir mais, então está piorando. Não, é que a vassourinha do pulmão está fazendo uma higiene, então começa a botar aquele catarro amarronzado, que a gente chama de antracose, é a limpeza pulmonar. Mas você realmente, depois de certo tempo, você vai ficando mais resistente, mais vulnerável, o pulmão vai diminuindo a inflamação de forma progressiva, mas sempre a inflamação existe. Por isso que a gente diz que TPOC tem um certo grau de autoimunidade. Você para de fumar e a doença, em alguns casos, ainda progride lenta, progressivamente, mas pode desenvolver doença numa idade mais avançada. Mas, de modo geral, o ideal é parar de fumar em qualquer idade, não importa, com 50, com 60, com 70, você parando de fumar, você está fazendo um grande bem a você, ao meio ambiente e à sua família, com certeza absoluta. Fernanda.
Doutor Guilherme, eu vejo muitas empresas, né, fazendo propaganda de medicamentos, inclusive, tanto medicamentos quanto pílulas, pílulas, xaropes, aqueles adesivos também, chicletes, né, sendo aliados e importantes no tratamento contra o tabagismo. Eu queria saber do senhor se esses tipos de medicamentos, se eles de fato funcionam e quais os métodos melhores e mais frequentes e que dá mais solução para o combate ao tabagismo, para a pessoa de fato parar de fumar. É verdade, existem muitas propagandas enganosas, você vê na televisão, você vê em tudo quanto é lugar, são propagandas que não são reais. A Sociedade Brasileira de Pneumologia e a Sociedade Europeia sempre diz, para deixar de fumar é preciso que a pessoa queira. É uma doença séria, isso não é um vício, é uma dependência química, psicológica do grande nível. Primeiro você faz a abordagem psicológica, conversar com o paciente, ver o nível de gravidade e de dependência desse paciente, ver quais são os fatores gatilho que fazem com que ele tenha vontade de fumar. E normalmente a gente aconselha ele fazendo uma abordagem psicológica breve. E depois a gente vê quais são os fatores que desencadeiam. Então, para de fumar, para de beber, sabe que isso dá. E ele tem que andar com um cravo na boca. Quando tiver fissura, ele usa um cravozinho ou usa um hortelã, mas não troque o cigarro pela comida para não engordar e não se tornar uma desculpa para voltar a fumar. As abordagens de tratamento, primeiro é a abordagem psicológica, claro. Depois, atividade física regular, porque o cigarro produz endorfina, é a droga do prazer. E a atividade física faz isso com saúde. E tem substâncias que nós costumamos usar de acordo com o nível, mulher, homem, o nível de gravidade, débita ou não. A gente usa reposição de nicotina, é uma das formas, tem várias formas de aplicação, como você falou, chiclete, transdérmica e etc. Tem derivados de medicações que a gente chama antidepressiva, mas que tem ação muito importante na liberação do prazer, e tem outras que agem diretamente no núcleo da base do cérebro, impedindo a liberação dessa substância do prazer. Então, nós temos, sim, forma de tratar os pacientes que querem ser tratados, mas tem que ter abordagem psicológica, tem um apoio psicológico, tem um apoio da família, e, principalmente, a pessoa tem que ter muita vontade de querer fumar. E a gente enfatiza sempre esse benefício, que é o hálito, o retardo do envelhecimento, o retardo de surgimento de doenças crônicas. Essa pessoa passa a ser um grande exemplo para a família e para os familiares, todos, inclusive para os vizinhos. Então, eu digo sempre, que consegue deixar de fumar, consegue qualquer coisa, porque não é fácil deixar de fumar, mas também não é impossível, não. Se a pessoa quiser, consegue, com a ajuda de médico, com a ajuda da família, com certeza ele consegue deixar e é só tentar. O que não pode é não tentar. A gente pode perder tentando, mas perder por desistência, sem nem tentar, isso é impossível. Vamos tentar. Se perder da primeira vez, vamos tentar de novo, até conseguir. O que não pode é você desistir. Desistir nunca, tentar sempre. A entrevista de hoje é com o pneumologista Guilherme Fontes Ribeiro. Doutor Guilherme, o senhor acha que as campanhas agressivas com fotos explícitas de doenças nas carteiras de cigarro adiantaram de alguma coisa? Os níveis de fumantes diminuíram nessa época de campanha? O senhor vai responder logo depois da informação de trânsito com Lucas Barbosa. É com você, Lucas. Trânsito. Oferecimento, na Baiana.net, você tem a melhor internet de fibra ótica da região com o melhor preço. São 250 mega por apenas R$ 99,99. É isso mesmo, 250 mega por R$ 99,99. E ainda tem direito à TV. Não perca, ligue 3605-7800. Disponível para Candeias, Madre de Deus e São Francisco do Conde. Pronto, finalmente a Avenida Bonocô já está com trânsito um pouco mais tranquilo para o motorista ouvinte Baiana FM seguir em direção ao centro da cidade e a região do Dique do Tororó. A ACM Detran também vai melhorando, mas se você encontrar alguns trechos de retenção, não precisa ter dor de cabeça, porque logo depois do acesso norte o trânsito está fluindo muito bem no seu caminho. A paralela que ainda tem um pouco de lentidão no sentido aeroporto, ali na passagem pelo Imbuí. Quem está saindo agora da região de Iguatemi não precisa desviar o trajeto, porque a
após o Imbuí, já no CAB, a pista fica tranquila para você se aproximar do aeroporto. Venha para Sky pré-pago por apenas 12 vezes de R$14,90, sem mensalidade. Ligue 3003-1179. Sky, a gente se diverte junto. Baiana FM, você não para de ouvir. Baiana FM. Agora 7h16 até as 8 da noite tem Baiana no ar. Aqui na nossa programação eu fiz uma pergunta antes da informação do trânsito, mas Fernanda também quer participar desta parte. Fernanda Cruz. Pois é, Marcelo, você perguntou ao doutor Guilherme a respeito, né, dessas campanhas agressivas com as fotos explícitas de doenças na carteira de cigarro. Eu só queria fazer uma comparação, doutor e Marcelo, com as propagandas do passado, né, onde mostravam aqueles homens, aquelas mulheres bonitas, né, homens bonitos, mulheres bonitas, com um cigarro no dedo, mostrando poderio, né, homens que chegavam nos locais encantando as mulheres. Isso mostrava uma determinada força, um determinado poder, a questão da conquista. E depois, né, por conta, acho que do próprio Ministério da Saúde, de ir para cima disso, de impedir esse tipo de campanha, que surgiram essas outras mostrando doenças, né, as pessoas doentes na carteira de cigarro. Mudou muito isso também, né, doutor? Ah, sim, mudou. No passado, aquele glamour que era fumar. Hoje as pessoas já se sentem envergonhadas de fumar, às vezes fumam escondido e às vezes negam até que são fumantes, mesmo sendo portadores de doenças crônicas. E se a indústria de tabaco tem todo o direito de botar aromatizante, sabor diferente para atrair as crianças, é claro que todos nós temos o direito também de falar a verdade, de mostrar na carteira de cigarro o que pode acontecer com o fumante. São imagens fortes, mas são reais. Então, a gente tem que mostrar, a carteira tem que ser genérica para não ser atrativo, não pode ser vendido próximo de escola, nem a menores de idade, e tem que mostrar uma realidade que é mesmo. A pessoa pode ter amputação de membros, ele pode ter uma série de alterações, abortamento e precoce, que dá luz a crianças com deficiências congênitas. Tudo isso tem que ser mostrados, são reais, são verdadeiros, e as pessoas podem entender. E tem que ser totalmente genérica a carteira de cigarro, sem nenhum atrativo, sem nenhuma cor, sem nenhuma luz, sem nenhum brilho, mas sim mostrando a realidade, que são as doenças crônicas, que terminam no final, todo mundo que fuma diz, meu Deus, se eu soubesse, eu não começava a fumar. Que a gente tem que investir nisso no jovem, impedir que ele comece a fumar, porque depois que começa a fumar, o trabalho é maior para fazer com que ele deixe de fumar. Então as campanhas educativas têm que ser ainda na primeira infância, para evitar que se torne um adulto fumante, que é muito mais complicado. Doutor, e os cigarros eletrônicos, mesmo com essência sem nicotina, também fazem mal? Olha, o cigarro eletrônico não é liberado pela Anvisa. Habitualmente, cigarros eletrônicos, ele não vem usando só água, como vocês imaginam, porque ninguém ia fumar água, ele só fuma alguma coisa que dê prazer. Desses cigarros eletrônicos, normalmente, ele vem com cartucho. Grande parte deles, como não é comercializado aqui pela Anvisa, eles compram de contrabando. E neles tem uma grande quantidade de nicotina e outras substâncias que viciantes, chamada nitrosamina, que aumenta a dependência. Quem são donos do cigarro eletrônico, que tem marca e marca, são próprias da indústria fumageira. Então, ela não vai fazer uma coisa que não crie dependência química. E dizer que o cigarro eletrônico é uma colaboração para deixar de fumar, isso é pouco verdade e não está comprovado. Sabemos que o cigarro eletrônico traz doenças, sim, muito semelhantes ao cigarro tradicional, e mais recentemente, de uns anos para cá, tem se mostrado doenças agudas, injúria pulmonar aguda, liberado por algumas substâncias do eletrônico, inclusive uma delas é o formaldeído, que leva a uma irritação pulmonar, uma inflamação, uma pneumonia de origem realmente química, de origem alérgica, induzido pelo cigarro eletrônico. De forma, o cigarro eletrônico não é nenhuma coisa inocente, elas têm complicações, como o cigarro, assim como o narguilé, que vocês já sabem, que além de trazer contaminações de hepatite C, Covid, várias outras, como herpes e outras infecções virais. Então, o cigarro eletrônico e qualquer vaporizador não são inocentes. A carga tabágica que coloca ali é muito grande, e alguns colocam, inclusive, maconha. Eles colocam maconha dentro daquilo ali e não apenas a tabaco, ele mistura com maconha. Alguns fazem isso e isso é domínio popular.
Na Ásia, eles usam só o tabaco, mas no Brasil já estão botando também a maconha misturada com a nicotina, e isso eles fazem com que ele fique fumando. De qualquer jeito, nicotina é a substância viciante, então termina se viciando no cigarro eletrônico e se viciando em outros vaporizadores, como narguilé. Doutor, agora eu sempre vejo como esse tipo de problema, né, relacionado à saúde, a importância da família, porque muitas vezes a pessoa não reconhece o vício, né, acha que pode sair, né, daquela fase, daquele vício a qualquer momento, e muitas vezes se recusa a procurar um profissional, a procurar um tratamento. Como é que a família, doutor, deve agir em uma situação como essa, onde percebe que um membro da família, seja o marido, o pai, um filho, esteja dependente já do cigarro? Como buscar ajuda se o fumante ele ficar resistente a ter algum tipo de ajuda, algum tipo de acompanhamento médico para parar de fumar? É verdade. Imagine que esses familiares acham que é força de vontade. Você não tem força de vontade. Desculpe fazer o paralelo, mas com bebida acontece a mesma coisa com as pessoas que são alcoólatras. É força de vontade. Não, é uma doença grave, é uma dependência química, até no Código Internacional de Doenças, não é vício, é doença mesmo, dependência psicológica e química grave. Então, essa paciente precisa de ajuda lógica, ajuda medicamentosa, mas se ela quiser ser tratada. Assim como o alcoolismo, o tabagismo, só conseguir o que ela quer. Agora, a família tem que ter compreensão, claro que pode falar, tocar no assunto, mas não ficar insistindo, porque isso leva uma revolta do paciente e ele fume muito mais. Então, a gente dá dica, dá toque, pede que procure o profissional para lhe ajudar, mas não ficar insistindo nas críticas, porque isso faz com que o paciente termine se revoltando e passe a fumar muito mais. Assim como se você faz o tratamento e o paciente teve a recaída, não faça recriminação. Você tem que dizer a ele que isso é normal, a recaída, que não vamos começar de novo, que tem toda a chance, parabenize ele pela tentativa e vamos continuar tentando, e não discriminar esse paciente. O que não podemos fazer nunca é discriminar nada, muito menos o tabagismo. Nada vale a pena ser discriminado. O tabagismo mais ainda. Eu acho essa a resposta que eu queria dar a você. Falando nisso, doutor, onde buscar tratamento na capital baiana, na região metropolitana, para abandonar o vício de fumar? Esse é que é o grande problema. Existe vários postos de saúde da prefeitura, do estado, só temos um problema, é vaga. Não temos vaga para todo mundo. Nem sempre tem as medicações disponíveis para cada paciente. E no período de pandemia foi suspensa totalmente o tratamento de grupo ou individual nesse centro de referência. Então, ficou mais complicado, mais difícil durante esse período agora de pandemia, quando mais eles precisam ser tratados, mais precisa ser ouvido, mais precisa de apoio psicológico, mais a pandemia que levou esse pânico generalizado impediu que as pessoas saíssem. E, além disso, as pessoas fecharam as portas para os portadores de doenças crônicas. Muitos hospitais fecharam mesmo o tratamento para tabagismo e outras doenças, simplesmente fecharam. Como você sabe que fecharam escola e outros locais durante longo tempo, podendo trazer algum prejuízo que todos só podem antever que pode ocorrer. Em relação ao tabagismo, esse é o problema. Falta de medicações que ocorrem, nem sempre, mas eventualmente, e locais para todo mundo que quer deixar de fumar. Muita gente quer deixar de fumar, mas não tem como recorrer, ter esse acesso tão livre, embora a prefeitura e o estado tenha vários centros disponíveis, mas na maioria está fechado. Nós estamos conversando com o doutor Guilhardo Fontes Ribeiro, ele que é médico pneumologista. Doutor, uma certa feita eu vi uma propaganda, acredito que do Ministério da Saúde, que dizia o seguinte: evite a primeira tragada. E aproveitando essa frase, eu faço um pedido para que o senhor deixe um conselho, né, para as pessoas que têm simpatia pelo cigarro. A gente perdeu o nosso contato com Fernanda na instabilidade, mas o senhor pode deixar alguma orientação para aquelas pessoas que ainda não experimentaram o cigarro, para as pessoas que estão pensando nisso, independente hoje da condição mudar totalmente em relação ao passado, mas o que o senhor diria para essa pessoa?
Eu diria que apague essa ideia, porque 50% das pessoas que começam a provar o cigarro, 50% dele vai se tornar dependente. Então, a primeira coisa que eu digo, não pense nisso não. Não dê a primeira tragada. É como se dá o primeiro gole. Se você der a primeira tragada, você tem grande risco de desenvolver a dependência química. É melhor você não arriscar. Deve ser educado já na primeira, na segunda infância, nas escolas, jardim infantil, tudo. É que evite o primeiro cigarro. Não fume. Se você provar, você tem chance de ficar dependente, pelo menos 50% dele. Essa é a mensagem que eu deixaria para todos. Não comece. Não importa se seu irmão mais velho, seu pai, sua irmã fuma. Não fume. Você vai ser um dependente e é muito mais difícil tratar um dependente do que evitar que a doença instale. A prevenção ainda é um tratamento no momento para todas as doenças, inclusive para o tabagismo. Fernanda? Doutor, nós gostaríamos, de agradecer a sua participação aqui com a gente. A gente já deixa, Marcelo, o convite para o senhor voltar mais vezes. Gostamos muito da entrevista e a gente vai poder falar de outros assuntos relacionados à sua área. Muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. E fica aí a nossa próxima entrevista para dentro em breve. Um abraço, doutor. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Baiana no Ar. Estou à inteira disposição. Qualquer coisa é só vocês se comunicarem que eu estou disposto a discutir. Programa de saúde pública é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Uma boa noite para o senhor. Nós conversamos com o pneumologista e diretor da Associação Baiana de Medicina, Guilherdo Fontes Ribeiro. A gente quer agradecer a sua disponibilidade e essa participação.